Diga, gata. Ah, legal. Já que eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que você tocou nesse assunto, e eu acredito que algumas pessoas, ao rever a aula, ou algumas pessoas de casa, identificando essa classificação, também ficou na dúvida, ou ficará na dúvida. É por isso que eu vou explorar. Isso aqui é o quê? Não é informação? Alguém tem dúvidas de que essa parte é informação? Eu estou informando que alguma coisa ficará cada vez mais onerosa. Que coisa é esta? Fabricar veículos elétricos. São os veículos que ficarão onerosos? Não, é toda essa construção aqui, né? Toda essa construção está na posição de uma... Toda coisa é o quê? Um substantivo. É a coisa sobre a qual eu estou informando algo. Então, é um substantivo na posição de um... Só que este sujeito é um sujeito comum. Ele possui aqui um verbo. Então, eu chamo de sujeito oracional. Porque toda estrutura que tem um verbo e informa algo, eu vou chamar de oração. Isso significa dizer que todo predicado é uma oração. Ok? Então, essa estrutura que possui um verbo e é identificada como oração, ela está na posição de um substantivo. E que posição é essa? Sujeito. Lembram que eu indiquei que sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. Sujeito, portanto, é uma coisa. A posição de sujeito ela só pode ser ocupada por substantivo. Ou palavra, ou estrutura. Quando eu me refiro à estrutura substantivada, eu estou identificando justamente as orações na posição de um substantivo, tá? Posso ir? Ou peraí? Somente pessoas de alto poder aquisitivo comprarão veículos elétricos. Quem é que vai comprar veículos elétricos? Somente pessoas de alto poder aquisitivo. Comprar veículos elétricos é uma informação verbal ou nominal? Verbal. Comprar é um verbo de que tipo? Transitivo, porque quem compra, compra uma. Verbo transitivo. Veículos, portanto, é o meu objeto. E elétricos aqui é uma característica inerente ou passageira? Inerente. Então, elétricos eu vou chamar de adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal é aquela palavra que dá uma ideia de tipo, característica inerente e permanente. Belezinha? Posso seguir, não posso? O custo dos veículos elétricos é muito... Nós já identificamos nosso gabarito. Letra C apresenta um predicado verbal, bem como a estrutura com a qual nós estávamos trabalhando aqui. O custo dos veículos elétricos é muito elevado. Ser elevado é uma característica, por isso é um predicado nominal com verbo, por conseguinte, de... Verbo de ligação precisa de complemento? Ok. Predicativo, exatamente. O que Vanessa me perguntou? Se nós temos que analisar toda a estrutura do predicado. Sim, nós precisamos. Por quê? Nós podemos encontrar... Lembram do verbo comprar? Eu comprei maçãs verdes, eu comprei maçã, vírgula, verde. Eu posso encontrar uma estrutura que, na sequência, apresenta para mim um predicativo do objeto. E aí eu analiso só metade da estrutura, verificando que o verbo comprar é um verbo transitivo direto, que indica uma ideia, portanto, de ação, tem um objeto, e não vejo o predicativo. Se eu não vejo o predicativo, e aqui, por exemplo, encontrar comprarão veículos elétricos, e aqui embaixo encontrar julgou os veículos produtivos, por exemplo, se eu encontrar uma diferença que seja leve, eu perco por falta de atenção. Então, eu tenho que analisar toda a estrutura mesmo, tá? A Carlos Chagas, ela pergunta para você acerca de complementações, por exemplo. Então, ela não vai colocar lá na prova nem a Iades, nem a Carlos Chagas, nem a César Rio talvez coloque. Mas Iades, Carlos Chagas,
nem CESP, que não trabalha muito com nomenclaturas de nomes dados ali para as funções sintáticas. Eles não colocam, mas eles circulam e perguntam se as estruturas são iguais. Ou eles fazem um processo de reescrita. Aí no processo de reescrita você tem que manter esse conteúdo na Carlos Chagas, aparece com reescrita, por sinal. Porque se eu ponho uma vírgula no lugar errado, eu transformo uma característica inerente em uma característica passageira. E aí, o processo de reescrita, vocês acreditam que é um processo de interpretação de texto. Eu vou ver qual das duas frases são parecidas. Não é. Uma estratégia gramatical vai te qualificar para responder uma questão de reescrita de texto. Esse conteúdo cai na Carlos Chagas como reescrita, tá? No CESP, ele já pergunta se são idênticas, sem dar nomenclatura. Na SES Gran Rio, ele põe a vírgula e pergunta: a vírgula é possível por isolar um adjunto adnominal? Adjunto adnominal pode ser separado? Porque é uma característica inerente. A vírgula é utilizada por isolar um aposto. A gente nem sabe o que é aposto. Inclusive, antes de a aula terminar, nós vamos dar conta da diferença entre... Demos conta já da diferença entre predicativo e adjunto adnominal, não demos? Nós vamos dar conta da diferença entre predicativo, adjunto adnominal, complemento nominal e aposto. As 4 funções sintáticas que mais se parecem, as que mais são cobradas em concurso público, em termos de diferenciação, e as que nós não sabemos diferenciar. Vocês vão ver que o processo semântico é muito fácil para fazer a diferenciação. Vamos lá? Esse processo transfigurador da memória, desajustando e confundindo os elementos formadores do episódio, antecipando ou postergando a sucessão temática, interfere como autodefesa inconsistente e instintiva, perturbando a sequência lógica da narrativa. Aí você não entende nada, você não consegue acompanhar a linha de raciocínio da estrutura. Mesmo assim, segue adiante, lê. O núcleo do predicado da oração principal é um verbo empregado sem complemento. Manhã me colocou na escola, investiu em mim, para eu não conseguir nem ler direito essa estrutura. Gente, dá uma vontade de chorar danada, viu? Mas o que você vai fazer? Desesperar? Não. Você vai ter que respirar fundo e identificar no pedido da questão o que ele está requisitando. O que ele requisita aqui? Núcleo do... Todo predicado monta uma oração. Ele está pedindo a oração principal. E ele está indicando que nessa oração principal, nosso verbo ele está sendo empregado sem complemento. O complemento verbal é chamado de objeto. Já sabemos disso, não sabemos? O complemento do verbo é o seu objeto. E para ser um objeto tem que ser uma coisa, ou seja, tem que ser um substantivo. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Só que ele introduz aqui essa ideia da oração principal. Você está lá feliz, alegre, satisfeita, quando a vizinha fuxiqueira olha para você e diz: viram que teu marido estava com outra. Às vezes é verdade. Vejam só. Qual é a oração principal? Para a esposa que ouviu, qual é a oração principal? Nós tendemos a julgar que a oração principal é sempre aquela que carrega para o nosso processo comunicacional a informação central. Nem sempre é. A oração principal é uma estrutura mais independente, mais soltinha. Ela pode ter estruturas que com ela
a ela estão se ligando, mas ela não tem essa ideia de dependência. Como é que eu vejo a questão de dependência? A oração principal não tem um pronome relativo. A oração principal não tem uma conjunção. Para quem não sabe o que é um pronome relativo, o que é uma conjunção, esses dois elementos aqui, eles servem como conectivos. Então, quando você encontra aqui, como é que você vai visualizar as orações? Você identifica quantas informações estão sendo passadas, explícita ou implicitamente. E para isso, vocês procuram os verbos, também implícitos ou explícitos. Ver e estar. Belezinha? Belezinha, não é? Eu encontro aqui, portanto, duas estruturas. E este que, ele está fazendo o quê? Ligando. Então, este que é um conectivo. Ou ele é pronome relativo, ou ele é conjunção. Rosa, como é que eu posso fazer a diferença? Pronome só está para o nome. Esse que está para o nome? Ele está para o verbo. Este que, portanto, é uma conjunção. Ok. O que eu falei? Em uma oração principal, nós não temos pronome relativo, nós não temos conjunção e não temos uma outra estrutura, que é um verbo em forma nominal. O que é um verbo em forma nominal? Infinitivo, particípio e gerúndio. Deu no mesmo. Infinitivo, andar. Particípio, andado. E gerúndio, andando. Quando eles estão sozinhos, tá? Se eles estiverem em locução, não. Mas quando eles estiverem sozinhos, eles vão ser estruturas que não poderão estar em uma oração principal. Qual é a oração principal? Não. Algumas estruturas que apresentam gerúndio, elas são equivocadas. Mas o gerúndio é super importante. Por exemplo, contínuo no inglês, a gente chama de presente contínuo. Mas assim, nem sempre é presente no português, tá? Por exemplo, eu estou lá me arrumando e o namorado liga e pergunta: já acabou? Minha resposta: tô terminando, tô indo. Mentira, ainda tô pra tomar banho, não fiz nada, cabelo de bobs. Toda desarrumada. Mas o que nós falamos? Tô indo, estou terminando. O homem, o cara, ele diz, você liga para o cara 1000 vezes. Ele está com os amigos em dia de baba. Tô chegando, não levantou. Primeiro eu tô indo, tô chegando. O tô chegando leva 3 horas, tá? Então imagina o que seria para a vida desses caras sem o gerúndio. Impossível. Então o gerúndio, ele é importante. Qual é o processo equivocado do gerúndio? Eu vou estar encaminhando a documentação. Você liga para o telemarketing e ele diz que vai estar encaminhando. Como dar uma ideia de continuidade, significa dizer que ela vai estar encaminhando sempre. E você tem a ideia de permanência. Aí é um equívoco. Mas o gerúndio para nós, no português do Brasil, é super importante. Português de Portugal, quando você pergunta para alguém, está a fazer o quê? Eu estou a assistir a aula, eu estou a ver TV. Então, eles trabalham com a mesma ideia, mas com uma estrutura distinta, tá? Enfim, no fim desta canção, formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e gerúndio. Essa oração pode ser a principal? Não. Essa oração aqui, ela tem que ser chamada de subordinada. Olha a ideia da subordinação. Essa oração, ela não se liga com o verbo ver? Não se liga ao verbo ver? Quem vê uma? Que coisa é esta? Que teu marido estava com outra. Eu não preciso dessas duas estruturas para ter uma informação completinha? Então, por isso que ela é subordinada. Como essa estrutura aqui está no lugar da coisa, toda coisa é um substantivo. Quando o verbo pede uma coisa, ele está pedindo um
complemento. O complemento não é uma estrutura subordinada? Mais uma vez, olha, ratificando que é realmente uma estrutura subordinada. Que posição é esta? Quem vê uma coisa, todo complemento do verbo é chamado de sem preposição, objeto. O que nós encontramos aqui? Uma estrutura subordinada na posição de um substantivo, na posição do objeto direto. Mas como tem um verbo, tudo que tem verbo eu vou chamar de... Como é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela está ligada à minha oração principal. Ele pede para que você identifique onde está a oração principal. Quais são as informações que nós encontramos aí na estrutura? Conta as informações, contando dois. Quais são as informações? Desajustando e confundindo. Desajustando e confundindo é uma oração principal? São orações principais? Forma nominal do verbo. Não é a oração principal. Antecipando ou postergando. São orações principais? Não. A sucessão temática interfere. O que acontece aqui? Verbo conjugado. Eu não tenho conjunção, não tenho pronome relativo, não tenho verbo em forma nominal. O que interfere como autodefesa inconsciente e instintiva? Esse processo transfigurador da memória. Vejam que a gente corta exatamente onde iniciamos uma oração subordinada. Esse processo, ele interfere. Isso aqui também, perturbando é um gerúndio, não é a oração principal. Já que ele pede a oração principal está com o verbo interferir. Ok. Fora do contexto, o verbo interferir, ele pede o quê? Quem interfere, interfere em algo. Eu tenho uma coisa em qual ele interferiu? Eu tenho aqui no contexto? Eu tenho? Então, este verbo está sendo usado sem complemento. Esta assertiva, ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Eu tenho um predicado em minha oração principal que é empregado sem complemento verbal. Deu para entender direitinho? Graças a Deus, Tiala. Graças a Deus, quando eu faço uma questão, a intenção não é a ideia da velocidade, é a ideia mesmo desse detalhamento. Graças a Deus, a gente não precisa fazer tudo isso na hora da prova. Por que é mais demorado fazer aqui? Porque eu tenho que apresentar o passo a passo. Na hora da prova, o que você faz? Você olha. E esse procedimento é mental. Você não precisa escrever. Então, você acha que não faz tudo isso, porque é mais rápido. Mas, no fundo, você faz. Entendeu? Esse aqui precisa. Isso aqui é para pegar justamente aquele candidato que pega só o verbo, tira o verbo do contexto e pensa que interfere em algo. Aí imagina, o verbo interferir, ele pede complemento. Aqui não. Então vai pegar justamente o candidato que está com pressa, que não vê a frase inteira, que analisa o verbo fora do contexto. O CESP é uma estrutura, uma banca interessante, apesar de aqui eu não ter alunos que vão fazer um concurso CESP agora, mas eu falo muito do CESP porque ele nos faz pensar acerca de uma resposta. Então, quando nós estudamos avaliando o CESP, nós estamos nos preparando para fazermos o quê? Acertar qualquer questão. Porque vamos ter que refletir acerca do conteúdo, tá? Tem candidatos que não sabem nada de gramática, mas acertam muito as questões do CESP. Por quê? Raciocínio lógico. No caso, não sou simpatizante. Mas, enfim, próxima questão.
No trecho, é preciso delinear uma base conceitual. Com base nas ideias e estruturas do texto acima, julgue os itens a seguir. O segmento é preciso, exerce a função de predicado. Verdadeiro? O que é preciso? Delinear uma base conceitual. Esta coisa é necessária, não é? Não é isso? Então, essa estrutura está na posição de uma? Está na posição de uma coisa acerca da qual se informa algo. Por isso, sujeito. Só que tem um verbo. Então, eu vou chamar de sujeito oracional. Belezinha? A informação para esse sujeito oracional é que é preciso. Então, se eu tenho a informação, toda informação é um predicado. Agora sim, eu vou ampliar. Isso aqui a gente já sabe o quê? Se é a função de predicado, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas eu vou ampliar um pouquinho. Eu quero saber que tipo de predicado. Olha, o sujeito, eu não quero saber qual é o predicado dessa oração, desse sujeito oracional. Eu quero saber qual é o predicado aqui. Qual o tipo desse predicado? Verbal ou nominal? Quem acha nominal, levanta a mão. Oh, eu errei a direção da boca. Quem acha que é verbal, levanta a mão. Por que você não levantou? Você tinha levantado antes. Ficou na dúvida? Ó, reparem só. Esse preciso aqui é do verbo precisar? É do verbo precisar? É a ideia do necessário, do importante. Olha, delinear uma base conceitual é importante. Ser importante é uma informação verbal ou nominal? Ser importante é uma informação verbal ou nominal? Nominal. Por que as pessoas erram tanto esta classificação? Porque preciso vem do verbo, a estrutura da palavra vem do verbo precisar. Só que o verbo precisar, os verbos que indicam necessidade, eles sempre pedem uma coisa. Quem precisa, precisa de uma coisa. Aqui é preciso. É um verbo? Esse preciso? Não é o eu preciso. Percebam que é diferente. Então, eu não tenho nessa estrutura um verbo. Eu tenho nessa estrutura um nome. O núcleo do predicado verbal é o verbo. Preciso é um nome. E é o núcleo da minha informação. Por isso, predicado nominal. Qual é seu nome mesmo, amor? Débora, ela me perguntou, gente, aqui, porque eu tenho que repetir a pergunta. Para eu repetir a pergunta. Débora me perguntou se, e é uma dúvida que o pessoal de Carlos Chagas precisa resolver. Precisa resolver. Porque, às vezes, eles colocam delinear bases conceituais. Ok? Se eu puser bases conceituais, eu tenho que mudar este verbo. Então, coloca aí, faz aí a estrutura. Ó. É uma pergunta que sempre cai, é incrível. Eu vou colocar aqui, porque vale muito a pena nós explorarmos. Eu vou tirar o preciso, porque o som fica esquisito quando você coloca no plural. E vou colocar o necessário, tá? É necessário delinear base conceitual. Aí eu pedi para que vocês colocassem aqui no plural. Bases conceituais.
e perguntei, o verbo vai para o plural? Eu vou poder colocar são necessárias delinear bases conceituais? Aí você pensa, pô, não tá gatinho. Mas você já reparou que os gatinhos não prestam às vezes? Nem tudo que é gatinho presta. Nós temos que aprender a fazer a análise. Como é que nós fazemos a análise? Alguma coisa é necessário, ok? Que coisa é esta? A coisa necessária não são as bases. A coisa necessária é delinear a base conceitual. Tudo isso é necessário. Se eu disser que base conceitual é o meu sujeito, eu estou desconsiderando o fato de que esse pedaço inteiro é a resposta para aquilo que é necessário. Entendeu? O que tem ali na parte de concordância verbal? Porque aqui é uma pergunta acerca de concordância verbal. Meu verbo vai para o plural ou não vai? Não pode ir. Porque quando eu encontro um sujeito oracional, o seu predicado fica em terceira pessoa do singular. Sempre. Independente de com quantas palavras eu estou lidando aqui no plural. Meu verbo vai ter que ficar, meu predicado vai ter que ficar na terceira pessoa. Suprimi um monte de coisa aqui. Necessário. Na terceira pessoa do singular. Mas isso porque se trata de um sujeito oracional. Entendeu? É interessante, Débora, quando nós percebemos que... Débora Alsta, beijo para você também que está me assistindo. É interessante percebermos que no momento em que nós definimos essa identificação do que é o predicado e do que é o sujeito, nós adiantamos metade do nosso percurso. Porque esse conteúdo de identificação de sujeito, de oração, na verdade, é um conteúdo que é no início ou no final? Na nossa cabeça, é um conteúdo que está no final. Mas nós só vamos entender esse conteúdo que está na nossa cabeça no final se nós entendermos o que está no início. Por isso que o português está assim, ó, todo relacionado. Entendeu direitinho? Sim. Sim. Se eu disser que começa em base conceitual, eu estou desconsiderando que é um sujeito oracional. Sim, tudo bem. Aí se fosse essa situação, o predicado seria necessário terminar? Se fosse essa situação, teria que ser outra frase. Eu não tenho situação. Para essa frase, esta é a única situação. Se por um acaso base conceitual for o sujeito de outra construção, é outra construção. Para essa aqui não pode ser. Entendeu? Algumas pessoas falam, em português existem mais exceções do que regras. Mentira! Existem contextos e cada contexto tem que ser analisado da sua maneira. Entendeu? Se eu tivesse, por exemplo... Nem consigo identificar uma frase em que na continuação bases conceituais possa ser sujeito de um outro verbo. Porque nessa construção, a estrutura inteira é sujeito do predicado é necessário. Voltar ou seguir? Voltar, não é? Seguir. Lembram, eu comentei com Rosa, eu acho. Com Rosa e com você, Débora, também. Lá embaixo eu estava conversando com as meninas e falei, nós vamos hoje também nos deparar com uma questão, que é um tipo de questão de você morar para o espaço. Porque se você tentar entender de fato o que a questão quer, vai demorar muito tempo para resolvê-la. Esta aqui é um tipo de questão assim. Você leva muito tempo para tentar entender a questão. E levar muito tempo é prudente na prova?
Não. Viu que vai demorar? Deixa a questão para o final. Qualquer coisa, segura na mão de Jesus. Ele vai te guiar direitinho. A gente tem aprendido isso, né, Mari? Não sabe o conteúdo, segura na mão de Cristo. Vamos lá. Vocês conseguiram entender o que ele queria? Alguém aqui conseguiu entender o que ele queria? O que ele queria? Não, primeiro eu estou querendo saber o que ele queria. Ok, eu tenho o núcleo do sujeito, eu tenho o predicado da oração principal. Qual é a oração principal? Sim. Por que escreveu um livro a oração principal? Qual é a primeira oração que eu vejo? Só que fala está ligado ao no qual. E no qual é um pronome, é uma contração de preposição mais pronome. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho a oração principal? Não vou ter a oração principal nem com pronome relativo, nem com conjunção, nem com verbo em forma nominal. Depois desta, nós temos julgada, que é um verbo em forma nominal de particípio. Depois desta, nós temos o morto, que é um verbo em forma nominal de particípio. Depois eu tenho o escreveu, que eu tenho, aí eu encontro um verbo conjugado. Qual é o sujeito? Quem foi que escreveu o livro? O velho jornalista e também filósofo italiano Emílio Rossi. Qual é a palavra mais importante? É o velho? É o jornalista? Ou é Emílio Rossi? Emílio Rossi. Se por um acaso eu encontrasse somente o velho jornalista escreveu, e ele perguntasse se nós mudássemos a ordem, o jornalista velho escreveu. Se eu fizesse essa mudança, tá certinho, né? Tá certinho, né? Se eu fizesse esta mudança, eu manteria as mesmas relações morfossintáticas. Manteria? Ele disse que não. Só ele. Oi, gente, acorda só para reagir, porque o pessoal começou a dormir um pouquinho, ele estava acordado. Aí, para manter todo mundo no speed, eu mantenho as mesmas relações morfossintáticas. O que mantém a mesma relação morfossintática? Ter a mesma classificação morfológica e ter a mesma relação de funcionalidade. Qual é a informação aqui? Alguém escreveu. Quem foi? O velho jornalista. O jornalista velho. Qual é o núcleo do sujeito aqui em cima? Em o velho jornalista escreveu. Qual é o núcleo do sujeito? Ó, se for jornalista, qual é o núcleo do sujeito embaixo? Se for jornalista nos dois, significa dizer o quê? Que eles são iguais morfossintaticamente. E não são. Aqui em cima eu estou dizendo que o velho escreveu. E este velho é o quê? Jornalista. Aqui embaixo eu estou dizendo que o jornalista escreveu. E o jornalista é o quê? É velho. Então eu modifico as relações morfossintáticas. Diga, Luiz. Aí você tem... Aí entendi o que você está querendo apresentar. Se eu pego um sobrenome, como um sobrenome velho, aí teria que ter letra maiúscula, você deveria identificar que trata-se de um sobrenome, de um nome próprio. E aí o substantivo próprio é ele que é o núcleo.
Entendeu? Por isso que Emílio Rossi é o núcleo. Você conseguiu visualizar, Vanessa? Ah, o núcleo. Vou colocar aqui. O estudante. Com o estudante você visualiza melhor, tá? O estudante jovem chegou. É a mesma coisa de o jovem estudante chegou? É a mesma coisa? Você presta atenção em qual dos dois elementos aqui em cima? Você presta mais atenção em jovem ou estudante? E embaixo? O jovem. Então é o foco, porque são duas palavras que podem funcionar tanto como substantivo quanto como adjetivo. A identificar o elemento sobre o qual se informa algo é identificar o meu substantivo. O elemento exatamente é o substantivo. O que está no seu entorno são características, são modificadores. Você, já que você tem que fazer esta identificação de qual é o substantivo que está no núcleo e consegue perceber que aqui em cima você presta mais atenção na palavra estudante do que na palavra jovem, é esta palavra que é mais relevante, que é o núcleo do seu sujeito. O núcleo do seu sujeito tem que ser obrigatoriamente qual classe gramatical? Tem que ser um substantivo, porque o sujeito é a coisa sobre a qual se informa algo. O núcleo tem que ser, portanto, uma coisa. Aqui, estudante é o substantivo na posição de núcleo do sujeito. E jovem é uma característica. Qual é a classe gramatical que manifesta para mim uma característica? Adjetivo. Ele é jovem. Então, ele é uma característica permanente, inerente, é um adjunto adnominal. Deu para perceber direitinho? Aqui embaixo, o velho jornalista, você presta mais atenção no velho. Aqui embaixo, o jornalista velho, você presta mais atenção no jornalista. Então, você está alterando as relações morfossintáticas. Altera-se aí a sua classificação de morfologia e as suas funções sintáticas. Deu para entender agora, Vanessinha? Sim, o adjetivo que vai ser o adjunto adnominal. E aí, gente, lembra que eu falei que nós iríamos dar conta até o final da aula da diferença entre adjunto adnominal, predicativo, aposto e complemento? Lembram? É por causa desta construção. Quem foi que escreveu mesmo? Quem escreveu? Emílio Rossi. Quem é Emílio Rossi? O velho jornalista e também filósofo italiano. É uma característica de Emílio Rossi, não é? Agora é uma característica de que tipo? Que caracteriza, dando a característica exata de adjetivo, ou que qualifica sendo algo externo? É inerente ou é externo? É externo, porque ele é jornalista e já é jornalista, não é? Inerente. Ele é filósofo e se esse filósofo não é? Inerente. Acabamos de identificar um adjunto adnominal. Qual é a característica principal de um adjunto adnominal? Ele é uma característica, ele é inerente, ele é permanente. Ok? Ele dá uma ideia de tipo, de origem, de matéria. Ou seja, ele agrega um valor semântico, tá? Tem tipo, matéria, finalidade, pertencimento, posse. Vou colocar aqui posse, que é bem importante. Depois disso, nós vimos qual função? Nós vimos o predicativo. O predicativo, se for do sujeito, pode ser permanente ou passageiro. Se for do objeto, ele é uma característica, mas é uma característica passageira. Ou seja, ele marca para mim um
estado. Ele pode me dar uma ideia de tipo, origem, posse, matéria, mas ele não é inerente, ok? É a grande diferença aqui com o adjunto adnominal. E aí nós vimos uma outra função, não vimos, na verdade, nós temos que ver uma outra função, que é a função do aposto. A função do aposto é uma característica, ela é permanente, porque ser um jornalista filósofo é algo permanente, né? Ele é jornalista filósofo, não é isso? Ele é um velho jornalista filósofo. Ok, é permanente, mas é inerente? Não inerente. Só falta para nós fecharmos isso a identificação do que é um complemento nominal. Porque todas essas funções aqui estão relacionadas ou podem estar relacionadas ao nome, ok? O adjunto adnominal, esse nome é somente o quê? Substantivo. Mas o complemento nominal, este nome pode ser o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio. No que diz respeito ao aposto, ele só se relaciona com o substantivo. Só com o substantivo. O predicativo só se relaciona com o substantivo. Mas ele pode ser adjetivo, substantivo ou advérbio. O predicativo não é um estado de um sujeito ou estado de um objeto. Se ele é um estado de um sujeito ou de um objeto, ele só se liga ao substantivo, sujeito ou objeto. Mas ele pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Belezinha? Deixa esse aqui, daqui a pouco a gente fala sobre ele, tá? Eu quero... Ok. Como nós já tínhamos visto lá na outra construção a ideia do que é o sujeito, do que é a oração principal, foi mais rápido de se fazer essa questão aqui. Mas na hora da prova, sem saber identificar a oração principal, é mais rápido ou é mais lento? É mais lento de se fazer, tá? Qual é a alternativa? Vocês marcaram qual? A única, inclusive, que tem o verbo escrever. Mesmo que você não consiga identificar Emílio Rossi como o núcleo do sujeito, a única que apresenta o núcleo do predicado é a letra B. Ok? A alternativa B, por conseguinte. Estão preparados para identificar a diferença do complemento nominal? Faltam 20 minutos ainda, menina. Oxi. É engraçado. Vocês, quando chegam num determinado momento, vocês ficam assim. Esse finalzinho da aula, portanto, revejam, tá? Só vou recapitular. Eu vou trabalhar com complemento nominal, vou logo avisando. Só vou recapitular. O adjunto adnominal, o que é? Inerente, permanente, me dá uma ideia de tipo, de posse, de origem, vai sempre agregar um valor, porque ele é modificador. Adjunto adnominal, ele é modificador. Um predicativo, ele é o quê? Um estado. Esse estado pode ser permanente ou passageiro. Se for um predicativo do sujeito. Se for do objeto, ele só vai ser o quê? Passageiro. É porque essa característica se relaciona com o objeto. Exatamente. Aí, por exemplo, ela é feliz, é permanente, ela está feliz, é passageiro, mas os dois são predicativos do sujeito, entendeu? Eu quero que vocês analisem o seguinte: o amor de mãe pelos filhos é pleno. Pergunta da prova. As estruturas de mãe e pelos filhos completam o sentido da palavra amor. Verdadeiro ou falso? Faz a pochete. A pochete é assim, gente. Faz a pochete, dá uma babadinha.
Aí de repente você pensa assim, oh meu Deus do céu, eu deixei a panela no fogo. Pensei em algo que não tem nada a ver. Olhar não leva a nada a lugar nenhum, pelo amor de Deus, diga, Laís. Gente, é o passo a passo. Vocês não vão precisar fazer tudo isso na hora da prova, mas enquanto vocês estiverem fazendo o treinamento, é o passo a passo. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando vamos analisar uma construção é identificar as orações. Quantas orações, identificar o predicado, se só tem uma oração, lógico, identificar qual é o predicado, identificar qual é o sujeito, qual é o predicado, o que é pleno. Ok. Bom, lembram que eu falei para vocês que o adjunto adnominal, ele se liga ao quê? Liga-se a um substantivo, ok? Beleza. O complemento nominal, ele também se liga a um substantivo. Estou errada? Esse nominal do complemento também não é um substantivo? Ok, liga-se a um substantivo. Só que a gente tem que fazer uma observação. Esse substantivo aqui do adjunto adnominal, ele pode ser um substantivo concreto ou pode ser um substantivo abstrato. Esse substantivo do complemento nominal, ele só pode ser um substantivo abstrato. Então, nenhuma estrutura que estiver se ligando a um substantivo concreto poderá ser chamada de complemento nominal. Por exemplo, o vestido de cetim é azul. O que é azul? Vestido é concreto ou abstrato? Concreto. Então, de cetim nunca vai ser um complemento nominal. Ele vai poder até ser classificado como adjunto adnominal, predicativo, se for o caso, não é, ou um aposto, mas nunca complemento nominal, porque ele só vai se relacionar com o substantivo abstrato, quando for substantivo, tá? Amor é um substantivo concreto ou abstrato? Mas eu não sei se vocês perceberam que o substantivo abstrato pode ter adjunto adnominal ou pode ter complemento nominal. Essas duas estruturas estão se ligando à mesma palavra. No caso, um substantivo abstrato. Qual das duas estruturas indica para mim um tipo de amor? De mãe indica para mim um tipo. Se indica para mim um tipo, é um adjunto adnominal. Beleza. Mesmo assim, se pairar a dúvida, você pensa, quem está sentindo amor? Quem é que está sentindo amor? Então, a mãe é um agente do amor. Todas as vezes que eu tenho um tipo, que eu tenho ideia do agente, eu tenho um adjunto adnominal. Quem é que está recebendo amor? Então, os filhos vai ser aqui um paciente do amor. Toda vez que eu tiver uma ideia de paciente, eu tenho um complemento nominal. Perceberam? Mas as duas estruturas são importantes, não são? Na nossa cabeça, é o complemento nominal que é essencial. Mas aqui, eu preciso saber de quem é o amor e eu preciso saber quem recebe o amor. Deu para entender direitinho? Posso ir? Posso ir para outra frase? Não. Eu só posso... Laís me perguntou, as duas completam? Quando eu dou um tipo, eu estou modificando, eu estou agregando valor semântico. Complemento não agrega valor semântico, só identifica para mim coisa ou pessoa. Aí vem... Perfeito, Laís. Perfeito que você trabalha com... Eles perguntam, isso aqui é uma locução? Isso aqui é uma locução? Locução é uma estrutura introduzida por uma preposição. Você tem preposição nos dois.
Aqui, por exemplo, eu poderia colocar por filhos, para vocês visualizarem melhor a locução, beleza? Eu encontro duas locuções? Não. A locução é para o modificador. O complemento é uma preposição mais um substantivo. Entendeu? A locução ela pode ser reduzida normalmente para uma palavra só. Então, é o amor materno. Normalmente, nem toda locução você consegue reduzir por desconhecer qual é a palavra que identifica aquela locução. Por exemplo, de madeira. Madeirada? Mas é por uma total falta de conhecimento acerca da palavra que pode substituir. Posso ir? De mãe é locução, porque pode ser materno. De irmão, fraterno. Olha que não tem nada a ver no português o fraterno com o de irmão. O de inverno, invernal. Entendeu? Posso apagar? Uma vez, eu não lembro se foi uma prova FCC, não lembro. Mas a ideia dos meninos é boa. O que é boa? Aí eles perguntaram, dos meninos é uma estrutura que serve de complemento do termo ideia, verdadeiro ou falso? Por que falso? Eu especifico qual é a ideia. Se for difícil para nós identificarmos que existe uma especificação da ideia, fica muito clara a referência de que os meninos, eles são o agente. Quem é que vai ter a ideia? Não são os meninos? São os meninos que terão a ideia. Então, aqui, como é uma ideia de agente, eu tenho um adjunto adnominal. Belezinha? Deu para entender direitinho? Vou recapitular. É a última da noite. A última recapitulação da noite. Não. Ok. O adjunto adnominal, ele é uma característica inerente e permanente. Sempre vai agregar um valor semântico de tipo, posse, origem, finalidade. O predicativo, ele é uma característica. Mas quando eu tiver dúvidas, e isso não vai acontecer com o verbo de ligação, quando eu tiver dúvidas no que diz respeito a um predicativo do objeto, basta pensar, é uma característica permanente ou é passageira? É inerente ou é ofertada? Por exemplo, eu julguei a prova fácil. Fácil é uma característica ofertada, não é inerente. Se for assim, é um predicativo e não um adjunto adnominal. O aposto, ele também vai se confundir ali com o adjunto adnominal, sendo que o aposto é sempre uma função do substantivo. É um substantivo que caracteriza outro substantivo. Mas se ficar complicado de identificar isso, basta nós pensarmos. O aposto, ele é permanente, mas ele não é inerente. Por exemplo, a Avenida de Pedras é longa. A Avenida Paulo VI é longa. De Pedras é uma característica inerente da avenida. Mas Paulo VI é inerente? Não. É permanente, não é? O nome da avenida é Paulo VI. Mas como não é inerente, eu vou chamar de aposto. Belezinha? Nesse caso, a Avenida Paulo VI, eu posso colocar vírgula? Não, porque especifica. Disseram para nós que todo aposto tem vírgula. É mentira, tá? Complemento nominal. Ele tem uma ideia de paciente. Se eu encontrar a ideia de paciente, olha, se liga a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um
advérbio. A dúvida vai acontecer somente com o substantivo abstrato, porque o adjunto adnominal se liga a substantivo concreto ou a substantivo abstrato. Quando houver a dúvida em relação ao substantivo abstrato somente, o que eu vou fazer? Vou analisar se ele tem uma ideia de agente ou de paciente. A estrutura que tiver a ideia de agente é complemento. De paciente é complemento. A estrutura que tiver a ideia de agente é adjunto adnominal. Com isso aqui, vocês percebem que a dúvida está toda no adjunto adnominal, porque é com ele que a gente vai ficar fazendo sempre a contraposição. No módulo de vocês, na sequência, tem isso aqui de forma mais detalhada, tá? Não lembro onde é que eu coloquei, então vou me despedir de vocês, porque vocês já estão cansadinhos. Eu estou vendo uma fumacinha sobre a cabeça. Espero ter sido divertida a aula, pelo menos para mim foi. Beijos para todos.